Preciosas são as horas na presença de Jesus. Comunhão deliciosa da minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo não me podem abalar, pois Ele o meu abrigo quando o tentador chegar, quando o tentador chegar. Ao sentir-me rodeado de cuidados terreais, irritado e abatido, ou em dúvidas fatais, a Jesus eu me dirijo nesses tempos de aflição. As palavras que Ele fala trazem paz, consolação, trazem paz, consolação. Se confesso meus temores, toda a minha imperfeição, Ele escuta com paciência essa triste confissão. Com ternura repreende meu pecado e todo mal. É Jesus o meu amigo, o melhor e o mais leal, o melhor e o mais leal. Se quereis saber quão doce é a divina comunhão, podereis muito bem prová-la e tereis compensação. Procurai estar sozinhos em conversa com Jesus. Provareis na vossa vida o poder que vem da cruz, o poder que vem da cruz. Boa noite, amados. Graça e paz. Graça e paz. Amém. Amém. Vamos. Amém. Vamos iniciar nosso culto nesta noite, né? Vamos orar. Vamos pedir para a irmã Zélia fazer a oração inicial. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Querido Deus, eterno Pai, divino Senhor, aqui estamos diante de Ti, ó Deus, para louvar-te na beleza da sua santidade, render-lhe graça pela vida e pela salvação,
Render-lhe graça por esta oportunidade que o Senhor nos dá de aprender da sua palavra, através da palavra. Usa o teu filho, pastor, que será instrumento em tuas mãos nesta noite para nos instruir. Seja com o teu filho, Diácono Lindenberg, na direção desse trabalho. Seja com todo o grupo que já entrou a esta sala. Seja com os que ainda hão de entrar, ó Deus. Que todos nós possamos crescer na graça e no conhecimento da sua palavra, que é viva e eficaz, que é mais penetrante do que espada de dois gumes, que faz divisão entre alma e o espírito, junta em medula e conhece o intento dos nossos corações. Que possamos crescer, ó Pai, cada dia no conhecimento da tua palavra, que sejamos edificados na rocha que é Cristo Jesus, o Senhor. Perdoa, Pai, os nossos pecados, seja de pensamento, palavra, obra, omissão. Passe sobre nós o sangue do Cordeiro e deixe-nos mais alvo do que a neve, mais branco do que a lã. Seja conosco, ó Pai, neste culto que aqui estamos, para aprender de Ti e contigo. Te louvamos por todos os presentes e te rogamos que seja com todos nós, para que cresçamos no conhecimento da Tua palavra. Assim te rogamos e já te bendizemos, em nome para a glória de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos ouvir um hino. Logo após, a gente passa a palavra do pastor. Jesus abre as portas da missão. Eu em estar, Senhor Santos, na mais um de nações. E eternamente grandiosas, grandiosas. Então, cantando eternamente
grandioso és tu, grandioso és tu. Amém. Grandioso é o nosso Deus. Só existe Ele em um outro ar. Vamos passar a palavra ao pastor Saul para o estudo desta noite. Pastor Saul. Amém, queridos. Que a graça e a paz do Senhor. Nós vamos terminar a 4ª série de estudos hoje. E na próxima semana nós já vamos começar a 5ª série, ainda a respeito do breve catecismo. Nós temos ainda 6 meses de estudos para finalizar o breve catecismo. E hoje nós vamos estar fazendo o último estudo dessa série para adentrar a 5ª série. Bem, o tema de hoje é os direitos do próximo. O nosso estudo de hoje é o 10º mandamento. E nós vamos ler na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, e vamos ler os versos de 1 até o verso de número 13. Os irmãos podem acompanhar lendo ou podem também ouvir a leitura do texto. Exemplos da história de Israel. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas mais, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porque está escrito: o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram e caíram. Num só dia, 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador, e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele povo que pensa estar de pé, veja que não caia. Não sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Queridos, que Senhor aplique aos nossos corações a mensagem contida nesta importante palavra
do Divino Mestre. Vamos curvar nossas cabeças, vamos orar mais uma vez nesse instante. Gostaria de ler antes Colossenses 3:5, que diz assim: fazei, pois, morrer a vossa velha natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Mais uma palavra aqui do apóstolo Paulo. Oremos. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, porque tu nos permitiste chegar até aqui no estudo do breve catecismo. Já são 2 anos de estudo. E nós te rogamos que continues a nos abençoar, que continues a nos dar conhecimento da tua palavra, para que possamos concluir esse curso de 3 anos a respeito do breve catecismo. Nos abençoa nesta noite, no estudo de hoje. Nós te rogamos e pedimos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, como disse, vamos concluir hoje esta série de estudo, estudando o 10º mandamento. Esse estudo é oportuno. Toda a tendência atual de se lutar por direitos geralmente estão focados numa perspectiva egocêntrica, utilitarista e materialista. Podemos observar muito bem isso na campanha política da atualidade. O vimos na eleição passada e vamos ver e estamos vendo também na que se aproxima agora no final do mês. Muito bem. Então, a Bíblia está dizendo aqui que nós não podemos ser egocêntricos, utilitaristas e materialistas. Tendo em conta as perguntas 79 e 81 do breve catecismo, este estudo vai se desenvolver em termos predominantemente negativos. Isto é, vão predominar nele as advertências quanto às atitudes errôneas para com o nosso próximo. Serão tomadas em consideração as qualidades demoníacas de inveja, cobiça, maus desejos, coisas que prejudicam o nosso próximo e as nossas relações interpessoais, sociais e fraternais. O estudo de número 2 da próxima série que vamos estudar de hoje a 15 dias será, é o estudo da nova série. E ele partirá da pergunta 80 do breve catecismo e terá ênfase positiva sobre esse mesmo assunto. Porém, hoje vamos tratar das questões negativas dentro deste mandamento, né? Também já expressamos os aspectos positivos quando estudamos o título Contentamento e Bondade, conforme já estudado. O estudo de hoje foca-se basicamente na primeira carta de Paulo aos Coríntios e, obviamente, também no 10º mandamento, que será citado daqui a pouco, baseado em Êxodo, capítulo 20 e verso de número 17. Pois bem, dadas estas explicações, vamos adentrar no que diz o breve catecismo. Hoje estudaremos a pergunta 79 e 81,
omitiremos a 80 que estudaremos de hoje a 15 dias. O breve catecismo, que é um dos nossos símbolos de fé, na pergunta 79 diz assim: qual é o 10º mandamento? Resposta: o 10º mandamento é: não cobiçarás a casa do teu próximo, não desejarás a sua mulher, nem o servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Êxodo, capítulo 20, e verso de número 17. 81 é a seguinte, que proíbe o 10º mandamento. E é este o nosso estudo de hoje. Resposta: o 10º mandamento todo desconto com a nossa condição, todo movimento de inveja ou pesar à vista da prosperidade do nosso próximo. E todas as tendências ou afeições desordenadas a alguma coisa que lhe pertença. Os textos são 1 Coríntios, capítulo 10, verso 10, dentro do texto lido, Colossenses 3, 5, que também já foi lido, Colossenses 5, 26, e também baseada em 1ª carta de Timóteo, capítulo 6, versos de 6 a 10. Bem, aqui nós temos o que diz, irmãos, o breve catecismo, mas é sem dúvida muito importante que os irmãos estudem também o Catecismo Maior e a Confissão de Fé, para que possa abranger mais esse tema e compreender melhor o tema que estamos tratando hoje. O tempo aqui é muito resumido para que a gente possa tratar dos 3 símbolos de fé, mas eles estão interligados. Nós estamos estudando o menor deles. E mesmo assim, vamos levar aí um período de 3 anos para vermos rapidamente todo o breve catecismo. Portanto, irmãos, é importante que os irmãos estudem os demais. Bem, como já estamos fazendo, vamos analisar o texto básico, que se constitui de Êxodo, capítulo 20, verso 17, já foi lido, citado para os irmãos, e 1ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versos de 1 a 13, que também foi lido no texto básico. Bem, primeiro falaremos a respeito de Êxodo, capítulo 20, verso de número 17. A palavra traduzida por cobiçar, não cobiçarás, então a palavra traduzida por cobiçarás significa desejar. Então, o Senhor está dizendo, não deseje aquilo que não lhe pertence, indicando o desejo moralmente neutro. É mal quando dirigido de modo errôneo a bens e direitos alheios. É evidente que no mandamento está suposto o desejo pecaminoso, de modo que a tradução é válida. Mesmo porque, como diz R. Alan Cole, em seu comentário de Êxodo, para a mentalidade israelita, como no caso de amar e odiar, desejar é uma atividade quase equivalente a uma tentativa de aquisição. Esta mesma identificação pode ser vista no comportamento infantil. Fecha aspas. Esse texto é, como já citei
irmãos, de R. Alan Cole, falando a esse respeito e do pecado de desejar aquilo que não lhe pertence, não é? Não estou falando nem de pegar, que seria uma consumação maior, não é? Seria uma apropriação daquilo que não lhe pertence, que também já estudamos. O texto de 1 Coríntios, capítulo 10, versos de 1 a 13, praticamente ratifica os conceitos dos 10 mandamentos. Os conceitos que estão inseridos nos 10 mandamentos praticamente são aqui avalizados pelo apóstolo Paulo. E os versos de 1 a 5 do texto lido fala a respeito da perda da comunhão. O apóstolo, inspirado, lembra privilégios históricos de grande significado espiritual, não bem aproveitados pelos israelitas, pelo povo de Israel, como ele bem frisa no texto. Privilégios que Finlay resume, salientando a quíntupla repetição de pantes, do grego: todos os nossos pais escaparam por milagre da casa da servidão. Todos receberam os sinais da aliança mosaica. Todos participaram de Cristo sobre as formas daqueles sinais. E, todavia, a maioria deles pereceu. Quinta estrofe, fecha aspas. No verso 6, ele traz ali uma advertência para nós quando fala de exemplos. A passagem salienta o exemplo mau da maioria infiel para que não a imitemos em suas cobiças, conforme Números capítulo 11, verso 4. Então, Paulo está trazendo uma advertência para nós e apelando para que nós possamos aprender com os erros do passado, notadamente dos israelitas, e possamos tomar uma atitude diferente, tomar a atitude correta, conforme ele bem nos instrui. No verso 7, ele ressalta aqui o perigo da idolatria. A idolatria é gerada por concessões aparentemente insignificantes e geralmente se associa a outras práticas pecaminosas. Podemos ver Êxodo capítulo 32, verso 6, 1 Coríntios capítulo 10, versos 20 e 21, Romanos capítulo 1, versos 18 até o verso 32, e aconselharia os irmãos a observarem com atenção os versos de número 23, 25 e 28 de Romanos, o último texto citado para os irmãos. No verso 8, ele ressalta aqui a questão da imoralidade. Imoralidade. Podemos ver o exemplo do passado conforme Números capítulo 25, versos de 1 até o verso 18. Portanto, Paulo está aqui, irmãos, nos advertindo para que nós não venhamos a cometer os mesmos pecados que os nossos pais cometeram no passado. Verso 9, ele fala da provação ao Senhor. Não provar o Senhor. Verso 9. Diz ele, por o Senhor à prova. Podemos ver aí Números capítulo 21, versos 5 e 6. Atente também para as palavras de Herman, que diz o seguinte: a prática habitual de hábitos duvidosos pode levar-nos a fazer uma ideia errônea
da tolerância de Deus. Pode acender em nós o desejo de experimentar até que ponto podemos ir sem cair. Ou o desejo de pôr o Senhor à prova para sabermos até onde Ele nos deixa ir sem nos castigar ou nos reprovar. As murmurações de Israel finalmente culminaram em verdadeira rebelião e na impiedade de uma provocação ou desafio a Deus. Fecha aspas. Bem, finalmente chegamos aqui no verso de número 10. A murmuração. Verso 10. Nem murmureis, diz o apóstolo. Murmurar é resmungar, é queixar-se, como podemos ver em número 14, versos 2, verso 36, capítulo 16, versos 11 e no verso 41. Sabemos, queridos, que a murmuração é algo do cotidiano da nossa vida hoje na igreja. O que mais se faz é murmurar na igreja da atualidade. Porém, este é um pecado que nós precisamos corrigir. Diz Leon Morris em seu comentário, abre aspas, diz ele, em cada ocasião havia um castigo apropriado. Neste versículo, a referência é provavelmente ao extermínio do bando de Coré em Números 16. A aplicação é suficientemente clara, a murmuração requer a punição divina. Pois bem, irmãos, precisamos murmurar menos e trabalhar mais. Nos versos 11 e 12, ele traz aqui para nós e fala a respeito do exemplo, né? Os castigos dados por Deus aos israelitas serviram de exemplos para os seus contemporâneos e devem servir de exemplo também para nós e foram registrados para servir de advertência para nós mesmos. A Bíblia registra advertências e orientações que serviram para uma época passada, mas que servem também para nós em nossos dias. Portanto, aprendamos com os exemplos que estão citados na palavra do Divino Mestre. Nada de arrogância, nem de presunção. Quem se acha seguro, diz ele, veja que não caia. Quem acha que está de pé, diz outra versão, olhe para que não caia. Historicamente, e como povo, Israel tinha diante de si novos períodos e uma nova era. Nós, como povo de Deus, estamos na era final, pois os fins dos séculos têm chegado. Porém, o texto é finalizado pelo apóstolo Paulo, falando a respeito da proteção de Deus. Verso de número 13. É uma palavra de consolo, de conforto. E ele fala que não importa a circunstância, não importa a dificuldade, não importa o problema pelo qual você esteja passando, você está sob a proteção de Deus. Portanto, esse versículo 13 trata a respeito da proteção de Deus. Exortação e consolo. Deus limita as tentações e provações às nossas possibilidades.
Não podemos desculpar-nos dizendo, essa tentação foi demais para mim, porque Deus só permite a tentação naquilo que nós podemos suportar. E Ele está conosco para nos consolar, nos confortar, nos dar a força necessária para vencer as dificuldades. Deus sempre ofereceu livramento juntamente com a tentação que permite que nos sobrevenha. Ele sempre estará conosco, dando-nos a força que necessitamos para vencer as dificuldades que se apresentam. Bem, esta foi uma rápida análise do texto que serve de base para nós nesta noite. Agora, vamos observar alguns aspectos doutrinários a respeito deste tema, como temos feito sempre em todos os nossos estudos. Se vocês já prestaram atenção, o nosso estudo tem uma sequência e em todos eles nós estamos seguindo a mesma sequência para que a compreensão seja facilitada para nós. Bem, não cobiçarás. Este é o 10º mandamento, conforme Êxodo capítulo 20 e verso de número 17. O breve catecismo, na pergunta 79, diz: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem alguma coisa que pertença ao teu próximo. O Senhor está dizendo que nós devemos estar contentes e nos contentarmos com aquilo que temos, com aquilo que Ele nos dá, e respeitar aqueles que têm outras coisas que nós não temos e que pertencem a eles. E nós não devemos cobiçar essas coisas que não são nossas. Obviamente que o Senhor não está dizendo que nós não podemos e não devamos trabalhar para angariar aquilo que é de melhor para nós. Isso que o mandamento está dizendo. Ele está dizendo que eu preciso me contentar com aquilo que a minha condição dá, sem ter o desejo de tomar posse daquilo que não me pertence. Esse é o conceito do mandamento, né? Há uma relação entre o 8º e o 10º mandamentos. Primeiramente, consideraremos a semelhança existente entre o 10º e o 8º mandamento. Não furtarás. Há intérpretes que exageram a semelhança entre os dois mandamentos e outros que exageram as diferenças. É bom atentar para a distinção que as próprias palavras indicam. O 8º mandamento fala de roubo propriamente dito. O 10º fala de tentativa escusas de apropriar-se dos bens alheios. Ou, fracassadas essas tentativas, menosprezar esses bens, diminuir-lhes o valor e prejudicar o dono deles. Acrescente-se o fato de que o 8º mandamento fala de furto, o que não se aplica bem ao caso de cobiçar a mulher do próximo, exceto no caso de sequestro. Segundo, focalizaremos agora o conteúdo do 10º mandamento. Vimos lá o 8º. O 10º mandamento.
o 10º mandamento começa com um resumo abrangente. Quando diz a casa, não cobiçarás a casa do teu próximo. E termina com outro resumo abrangente, quando diz nem coisa alguma que seja do teu próximo. Casa refere-se principalmente à família, que no contexto social dos tempos bíblicos inclui os pais, os filhos, os escravos e criados da casa. Não cobiçarás a família, não cobiçarás nada, nenhum aspecto familiar. Na família, a mulher, a esposa e mãe tem lugar de grande importância, o que fica salientado mais explicitamente na ordem dos termos e na repetição do mandamento em Deuteronômio, capítulo 5 e verso 21, que é bom ler e ver a ênfase que se dá, né? Os 10 mandamentos, eles são repetidos em Deuteronômio e em outros textos também. Bois, jumentos e escravos representam geralmente as riquezas do homem naquela civilização predominantemente rural e seminômade. Cobiçar a mulher é deixar-se levar por uma paixão lasciva, conforme diz Paulo. Cobiçar os bens ou riquezas alheias é se deixar levar pela avareza, amor ao dinheiro. E ambos os pecados significam concessão a um desejo maligno, conforme Colossenses capítulo 3 e verso de número 5. Portanto, nós vemos aí a distinção que há entre o 8º mandamento e o 10º mandamento. Queremos ainda, irmãos, trazer aqui uma palavra a respeito e sobre o tema cobiça. A cobiça se distingue do desejo honesto de conseguir uma esposa. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 4, Almeida atualizada, edição de 1958, traduz mais corretamente, no meu entendimento, esse texto. Podemos ver também Provérbios, capítulo 18, verso 22, capítulo 19, verso 14, e do desejo honesto de obter bens por meio do pagamento do preço justo ou do trabalho, conforme Provérbios, capítulo 10 e verso 4. Já falei disso anteriormente. O Senhor não condena você conseguir esposa, bens e tudo mais por meios lícitos. O que ele condena é você desejar por meios ilícitos chegar a isso. A cobiça inclui essas ideias horríveis: cupidez, descontentamento, inveja, egoísmo, como podemos ver na pergunta 81 do breve catecismo, que também foi lida hoje aqui para os irmãos. Estes sentimentos maculam o caráter e constituem desobediência a Deus. São o contrário do amor ao próximo, como a nós mesmos, e ao grande e primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Em nossos dias, é comum ver pessoas reclamando seus direitos de maneira egoísta. Oxalá o Espírito de Deus nos ache sempre defendendo, protegendo, prestigiando os direitos do nosso próximo e trabalhando honestamente pelo nosso próprio
progresso. Esse é o conceito que o apóstolo Paulo traz aqui para nós. Quero também, irmãos, fazer aqui um rápido comentário a respeito de um outro texto, que é Colossenses capítulo 3, verso 5, que também foi citado, e foi lido aqui, está dentro do nosso tema, e eu queria também trazer aqui algumas coisas a respeito desse texto. Das coisas que na descrição apostólica pertencem à natureza humana, que o cristão precisa fazer morrer, saliento estas, no paralelo com o 10º mandamento. Deve fazer morrer a paixão lasciva, conforme Êxodo, capítulo 20, verso 17. O desejo maligno e a avareza, que é idolatria, conforme Êxodo também, capítulo 20, verso 17. Vemos que o apóstolo Paulo aqui, nesse texto de Colossenses, capítulo 3 e verso 5, ele está chamando a nossa atenção para os outros textos que estão nos outros mandamentos também. Portanto, Paulo está aqui ratificando os mandamentos. Cometendo a avareza como idolatria, aliás, comentando a avareza como idolatria, a Spike chama a atenção para Mateus capítulo 6, 24, dizendo: a cobiça de riquezas coloca as riquezas no lugar de Deus. Fecha aspas. Portanto, irmãos, tudo que nós colocamos no lugar de Deus se constitui idolatria e, portanto, se constitui num pecado que nós devemos evitar e não devemos cometer. Em Colossenses capítulo 3, verso 5, vejam a sequência lógica nas coisas que constituem a nossa natureza, que devemos fazer morrer, diz o apóstolo. Essa sequência lógica e precisa parte dos propósitos e produtos para suas causas. A prostituição resulta da impureza. Esta decorre da paixão lasciva. A paixão lasciva é o desenvolvimento do desejo maligno. A avareza, que é idolatria, põe as riquezas no lugar de Deus e elas favorecem os outros pecados já mencionados. Portanto, queridos, esses pecados podem nos levar a coisas bem maiores, a pecados bem maiores, embora para Deus não existe pecadinho e pecadão, tudo é pecado, e pecado separa de Deus e ponto final, não é? Bem, gostaria ainda de deixar aqui algumas aplicações práticas para que a gente possa debater sobre esse tema e até aí com as pessoas que estiverem aí ao seu redor, você possa discutir, né, aproveitar o tempinho que ainda tem hoje para discutir essas questões. E eu vou deixar aqui algumas aplicações práticas, apenas 5, né, para que os irmãos possam refletir sobre isso, né? Você conhece as experiências de Israel? Discuta sobre elas. Tem sabedoria para tirar proveito dos acertos e desacertos de Israel e da igreja para a sua santificação pessoal? Você aprende com isso? Terceiro, como está a sua disciplina pessoal quanto ao sensualismo e quanto à ganância? Como é que você está? Faça um exame introspectivo. Examine você mesmo, não é? Já que é uma coisa mais íntima nessa questão. 4. Compare as coisas da sua natureza terrena que você deve fazer morrer. Leia Colossenses,
3:5, agora sobre uma nova perspectiva, com o fruto do Espírito em sua vida, conforme Colossenses capítulo 5, versos 22 e 23. Compare esses dois textos. Teste excelente para ver até que ponto você está tendo êxito em fazer morrer a natureza terrena em seu viver diário. Quinto e último. Você tem usado com assiduidade os meios de graça? O texto de 1 Coríntios, capítulo 10, versos de 1 a 13, que foi lido, relaciona-se com a ceia do Senhor e suas implicações. Veja também 1 Coríntios, capítulo 10, versos de 16 a 22, capítulo 11, versos de 23 a 34. Faça, irmãos, essas leituras e converse com quem tiver, com a sua família que está aí com você a esse respeito. Bem, aqui nós terminamos este módulo, que é o quarto módulo, e na próxima semana nós vamos entrar no estudo número 1 do quinto módulo. Estudo número 1 do quinto módulo a respeito do breve catecismo. Rogamos a Deus que esteja nos abençoando. Eu vou orar e em seguida a palavra está com o nosso irmão Beguinha para dar continuidade ao culto de hoje. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, porque livremente podemos estudar a tua palavra. Te rogamos que tu continues a nos instruir e que tu, Senhor, fale aos nossos corações para que nós possamos fazer morrer o velho homem que está em nós, para que o novo homem sobreviva e melhore a comunhão contigo. Nos abençoa todos os irmãos que aqui estão nesta noite. Nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Palavra com Beguinha. Amém. Chegamos ao fim de mais um estudo. Está aberta a palavra para, se alguém quiser fazer alguma pergunta, quiser acrescentar algo, né? Este é o momento. Aqui não tem, né? O pastor quer dar os avisos, pastor? Tem algum aviso fora do normal ou são todos corriqueiros? Normais. Culto amanhã de oração e os trabalhos normais no domingo, escola dominical e o culto à noite. Eu quero lembrar os irmãos, sábado à tarde, a palestra da saúde, saúde da mulher, no Outubro Rosa, que vai estar falando sobre câncer de mama, às 15 horas, que todos os irmãos estejam presentes, possam convidar outras pessoas, e assim tenhamos uma tarde abençoada para a glória de Deus. E crescimento nosso no cuidado com o templo do Espírito Santo. Amém. Mais algum? Acredito que não. Então vamos encerrar a oração. A irmã Geralda para fazer a oração final desta noite. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos pelo estudo tão maravilhoso, Deus. Te agradecemos por esse
que terminou, Pai, e o que vai começar já te rogamos, meu Pai, porque foi muito bom esses estudos e que demos continuidade, meu Pai, com o catecismo menor e que tenhamos o breve catecismo, meu Deus, e que tenhamos sempre esse interesse maior em te conhecer cada dia mais e crescer naquilo que você para nós deixou, no nome de Jesus. Muito obrigado pela vida do pastor, muito obrigado pela vida de Beguinha, pai, do diácono Beguinha, muito obrigado pela vida de cada um que juntos estamos aqui nessa live, aprendendo de ti, Pai. Nos dá-nos uma noite de paz e um sono tranquilo e reparador. No nome de Jesus, nós te oramos e agradecemos. Amém. Amém. Graças e paz. Amém. Graça e Amém. paz. Deus abençoe todos, cada irmãos. um. E até sábado, para quem vai sábado, convide outras pessoas. E amanhã tem a oração dirigida pela SAF. Deus abençoe os irmãos. Preciosas são as horas na presença de Jesus. Comunhão deliciosa da minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo não me podem abalar, pois Ele o meu abrigo quando o tentador chegar, quando o tentador chegar, ao sentir-me rodeado de cuidados deverais, irritado e abatido, ou em dúvidas fatais, a Jesus eu me dirijo nesses tempos de aflição. As palavras que Ele fala trazem paz, consolação, trazem paz, consolação. Se confesso meus temores, toda a minha imperfeição, Ele escuta com paciência essa triste confissão. Com ternura repreende meu pecado e todo mal. É Jesus o meu amigo, o melhor e o mais leal, o melhor e o mais leal. Se quereis saber quão doce é a divina comunhão, podereis muito bem prová-la e tereis compensação. Procurai estar sozinhos em conversa
Jesus.